todos, todas e todes. Agradeço muito o convite para estar aqui nesse momento tão bonito, tão delicado, né? Tão sensível deste evento. Parabenizo os organizadores. Estou vendo a dedicação, o carinho aí de todos, viu? Parabéns demais, está super bonito, né? Estou sentindo uma energia boa, gostosa, né? É sempre bom isso, né? Lembrando que nós somos aí da arqueologia, da antropologia, somos todos colegas, né? Escolhemos esse caminho, né? Para, dentre outros, dentre tantos, mas esse caminho no campo profissional, pessoal. Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, agradeço em especial o Hugo Salles, né? Que é meu companheiro de trabalho também nos CDFs, que eu vou falar um pouco, né? E quando o Hugo me convidou para participar da mesa com o queridíssimo Merongue, né? Uma liderança que ele sabe, já falei inúmeras vezes com o Merongue Camacan, que eu considero o Merongue a liderança com maior potencial, a liderança jovem, com maior potencial aqui em Minas Gerais, porque realmente é um jovem de muita luta. Conheço o Merongue desde criança, se eu posso falar isso, né, Merongue? Desde criança, ainda com a Catorã, né? Catorã, mãe dele. Catorã, cadê ela? Ah, tá aqui. Querida Catorã, minha amiga, né? E desde muito jovem, Merongue com aquele vozeirão, né? Sempre de uma forma tão... uma potência de jovem, né? Você sempre também falou, nossa, esse filho meu é tão especial, é um menino tão assim. Então eu fico muito feliz de você ter voltado aqui para nós, para Minas. Viajou muito, né? Foi para o sul, teve várias experiências com outras etnias. E voltou muito mais forte, muito mais liderança. E depois você vai contar a história aí, né? Da retomada, do processo de luta pela terra, pelos direitos Camacan no Royó. Mas fico muito tão feliz. E aí quando o Hugo falou, né, que nós vamos tratar do assunto terra, território e arqueologia, eu imediatamente fiquei pensando assim, puxa vida, o que eu vou preparar para levar, né? É tanta luta, é tanta coisa, é tanta história, tanta coisa já passou, tanta coisa a gente já fez por vários rumos por aí, né? No setor de arqueologia da UFMG, que acreditem, né? Eu entrei como estagiária em 1986, fiquei lá uma pá de tempo, eu era muito jovem, eu tinha 16 para 17 anos. André Prus me aceitou, eu era secundarista, acreditem. Aí eu cheguei lá, professor André Prus, eu quero ser arqueóloga. Ele, minha filha, que curso que você faz? Eu falei, não faço curso meu não, eu faço segundo ano, científico. Ele, faz assim, volta daqui a 2 anos. Eu falei, não, você não entendeu, eu não vou voltar daqui a 2 anos. O que eu posso fazer? Aí ele me pôs para fazer faxina lá no setor, e eu amei. Porque aí eu fui limpar a mixórdia lá, as caixas com ossos. E aí eu tive a oportunidade de abrir as caixas, acreditem, para fazer limpezas, para se fazer o cadastro de paleopatologia dos ossos escavados em Santana do Riacho. De 12 mil, 13 mil, 10 mil anos. Então eu abria a caixa, tirava as baratas, né, os restos de coisa, limpava. E aí Marcelo Arbex, biólogo, né, experiente demais, fazia o cadastro e eu ali tirando o osso, tal, ajudando ele, depois botando nas caixas bonitinhas, arrumadas, né, botando tudo condicionado do jeito que tem que ser, fazendo aquelas limpezas. Gente, isso para mim foi um mundo, né? Foi maravilhoso. Então, contar isso para vocês, né? Essa experiência é uma experiência que é muito minha, né? E depois, claro, depois que eu fiz a faculdade de História, né? Fiz História, continuei na Arqueologia, com bolsa de iniciação científica. E aí, eu me enveredei para a arte rupestre. Realmente, o que me interessou muito a arte rupestre, para a História. E fiz meu mestrado, enfim, fiz meu mestrado na área de pré-história, meu doutorado e meu pós-doutorado. Eu me sinto realmente uma pré-historiadora, apesar de ter feito também o curso de História, né? Mas, assim,
jamais perto do que o Danilo é, né? Mas foi algo que eu me dediquei durante um bom tempo, com a orientação e a reflexão contínua do professor doutor André Prus, a quem eu muito devo, né? Quem eu acho que me instigou muito, me provocou muito, brigamos demais, brigamos muito, né? No bom sentido, né? E foi alguém que aí eu tive a oportunidade, quando ele estava em processo de aposentadoria, já no estágio pós-doutoral, eu fiquei aqui 1 ano dando aula para ele, enquanto ele estava preparando a aposentadoria dele, que foi uma experiência muito boa também, ter dado aula aqui durante 2 semestres, né? Para ter um contato com a graduação, recém-graduação em arqueologia e tudo mais. Mas contar isso para vocês, porque, mas ao mesmo tempo, eu sempre achei muito importante, né? Eu sou militante mesmo, tá? Do movimento social. Em 1986, nessa mesma época, eu me aproximei do CEDEFES, recém-criado, uma ONG, que justamente é voltada ainda, né, desde então, à luta pela terra, inicialmente dos agricultores familiares, e posteriormente a questão indígena, quilombola, enfim, foi uma entidade que foi crescendo, né? Conforme os profissionais foram se envolvendo e criando uma rede de reflexão, de produção de trabalho. E eu lá me enfiei no meio. Eu era arqueóloga abelhuda, né? Porque eram advogados, sociólogos, e eu lá, segurando a onda da arqueologia, discutindo, defendendo a questão da arqueologia enquanto uma importante canal dentro da luta, né, pela terra, pelos direitos dos povos e comunidades tradicionais. E por aí eu fui enveredando em vários projetos dentro da entidade. E participando também, né, de projetos na academia e também vários projetos na área de arqueologia preventiva, vários que eu considerava que eram importantes, que eram sérios e que realmente faziam pesquisa, né, claro. Enfim, então, ontem eu ouvi rapidamente uma palestra do GT Licenciamento Ambiental da SAB, não sei se vocês viram, mas eu achei interessante a conclusão deles, né, de que é uma alegoria, né, a gente fazer essa dualidade da arqueologia preventiva com a academia, enfim. E aí, quando o Hugo falou, né, da gente conversar um pouco sobre essa questão de terra e território, eu achei importante falar um pouco também aqui, né, antes de passar, claro, para o nosso palestrante, mas sobre a arqueologia no terceiro setor, né? Eu acho que uma coisa que é pouco falada. A arqueologia realmente que pode promover reflexão, né? E produção também no terceiro setor, que é o que eu atualmente, principalmente nos últimos 6 anos, eu tenho me dedicado. Né, dedicado muito, porque nos últimos tempos a gente sabe que tem piorado muito, as instituições estão sendo desmoronadas, desmanteladas, né, desde o golpe do governo Dilma, e piorou certamente no último governo do atual governo, né, que eu não quero nem citar o nome, que faço mal, mas nos últimos 6 anos a coisa piorou muito. E piorou muito também para todos e todas, mas também para a arqueologia, né? O que a gente imaginava que ia ser uma instrução normativa, né, de 2015, que iria realmente organizar, né, as pesquisas, os trabalhos na área de licenciamento ambiental, a gente viu que foi tudo se desmoronando. E foram abrindo espaços, né, para o empreendedor, para o agronegócio, para a mineração, poder realmente incidir diretamente nos órgãos ambientais e patrimoniais. Foi uma pegadinha, né? Para passar a boiada. Para passar a boiada, isso mesmo. Então, e a gente tem sido cada vez mais crítico e tentando se organizar mais. E aí, gente, eu trouxe os slides para falar um pouco do CEDEFES. Aí eu fiquei pensando, o que eu poderia trazer, né? Aí, amarrando um pouco com a fala que eu sei que Merong vai dizer da forma mais brilhante possível, eu queria falar um pouco da arqueologia, da antropologia também, claro, né? No terceiro setor, em Minas Gerais.
né? A gente conhece muitos trabalhos de antropólogos em ONGs, na Amazônia, né? Tão famoso, né? O PAN, CTI, tantas entidades interessantes que fazem trabalhos lindíssimos que nos inspiram, inclusive, trabalhos seríssimos. E aí no CDFs a gente tem tentado fazer também trabalhos muito sérios, né? Pesquisas mesmo, importantes reflexões, mas sobretudo que dê subsídios ao empoderamento do povo. Daí eu aproveito também para falar um pouco do CDFs, que é essa entidade que o Hugo também faz parte. Somos só nós dois da arqueologia no CDFs, que é uma entidade que tem então vários profissionais, vários mesmo, de várias áreas, enfim, porque são vários projetos, inclusive na área de agroecologia, então tem muitas pessoas hoje da agroecologia também, né, que trabalham com a terra, com as ciências da terra, e da antropologia, da história, da arqueologia, que é a nossa área que a gente atua. Bom, então vamos lá, né? E o CDFs, ele tem apoiado, da forma, claro, muito doméstica, né, a luta dos povos indígenas aqui em Minas Gerais, e eu vou contar um pouco essa trajetória, ainda que bem rápida, eu vou tentar passar os slides, viu, gente? Mais ilustrativos, para a gente, então, poder passar para o segundo bloco aqui, que é do nosso caríssimo Meron. Então, vamos lá, né? O CDFs, ele pode passar, já. O CDFs, ele é uma entidade que foi criada em 1985, então pós-ditadura militar, em Contagem, por um grupo de pessoas ligadas na época, né, aos sindicalistas, professores, ligados principalmente ao movimento operário de Contagem, ligado ao movimento Jornal dos Bairros, né, que foi um jornal muito importante naquela época, político, de informação, de disseminação da organização, né, dos sindicatos, sobretudo, né, de operários, metalúrgicos, enfim. E aí essas pessoas criaram essa ONG, entendendo que era importante ter uma ONG, e ela ficou durante muito tempo com sede em Contagem, inclusive, ligado à sede da Casa do Movimento Popular, né? Bom, então o CDFs é uma ONG, né? A gente pode pular esse primeiro parágrafo, né? O nome escolhido para o centro, fundado em 1985, é uma homenagem a Eloy Ferreira da Silva, trabalhador rural e sindicalista, assassinado em 16 de dezembro de 1984 no Vale do São Francisco, Minas Gerais. O que ocorreu? Muitos dos seus fundadores eram amigos do Eloy. Talvez tenha sido a primeira, hoje é famoso, hoje é comum colocar nome das pessoas, das lideranças, mas naquela época não era. Normalmente você punha nome de alguma coisa, alguém muito famoso, ou de um nome assim, né? E interessante porque o CDFs inaugurou isso, né? De colocar o nome, a homenagem de alguém que era invisibilizado, vamos dizer assim, mas que era uma liderança muito importante e que o assassinato dele chocou muito na ocasião, em 1985, e foi um marco também ali para a criação da entidade, né? A criação foi um marco dessa comoção da morte dessa importante liderança. E depois até o Frei Gilvander, que aqui está da Comissão Pastoral da Terra, que é o nosso parceiro no CDFs, também pode fazer comentários também, né, Frei Gilvander? Bom, então seguindo, o objetivo da entidade, então desde a sua formação, e claro, nós somos construindo, refletindo a partir dos desafios que foram acontecendo, né, ao longo dos tempos, promover a informação cultural e pedagógica, documentar, arquivar, assessorar, elaborar projetos, pesquisar e publicar obras de interesse dos povos tradicionais e dos movimentos sociais, fortalecendo as suas lutas, organização, articulação e conquista de direitos. Passar, por favor. A gestão da entidade de responsabilidade política e estatutária da diretoria, do Conselho Fiscal, da Assembleia, enfim, né? E
junto aos movimentos populares e ou especialistas nos eixos temáticos priorizados, o que possibilita não apenas uma gestão democrática, como também uma troca de experiência e aprofundamento das discussões, projetos, pesquisas e assessorias. Uma equipe executiva se encarrega da implementação do plano de ação do SEDEFES, apoiado pela diretoria Assembleia. Aí são alguns dos parceiros, eu coloquei os principais, né? A gente tem muitos parceiros internacionais, né? Por questões óbvias, né? Principalmente nos últimos tempos, que a gente não tem parceiro nenhum, com todas as dificuldades, né? Um deles aí são vários, né, gente? A gente está vendo aí a FETAENG, a CPT, o Fundo Social Casa, a Federação Quilombola de Minas Gerais, que aí eu vou contar um pouco a história. A federação foi criada dentro do SEDEFES, até pouco tempo as sedes eram únicas ali, né? A partir de um projeto, que é o projeto Quilombo Gerais, que é, como eu comentei com vocês, um dos projetos é empoderar, né? Então aí a criação de associações, de entidades, justamente, e a federação foi criada a partir de um projeto do SEDEFES e tornou-se parceira. E hoje ela é muito maior que o SEDEFES, felizmente, né? Porque ela é importantíssima e grandiosa. E algumas entidades internacionais. Deixa eu passar, por favor. Bom, nossa documentação é construída... Ô, gente, eu acho que eu vou quebrar o pescoço. Eu posso... Isso aqui, que depois de certa idade também, para ler, é meio complicado. Então, vamos lá. Nossa documentação é construída com um sentido básico de educação e formação social e política dos trabalhadores rurais e povos tradicionais, grupos e organizações populares e sujeitos escolares, como alunos e professores das escolas de ensino básico, sobretudo na região metropolitana de Belo Horizonte. O SEDEFES prioriza também projetos voltados à questão da terra, aos problemas socioambientais, aos direitos humanos, à agroecologia e à economia solidária, ao turismo cultural de base comunitária, à luta e organização dos povos tradicionais, por meio também da valorização e registro de memórias, etnohistórias, territórios, territorialidades, patrimônio cultural, material e imaterial e as arqueologias da vida, né? Um dos focos é discutir neste âmbito estratégias de enfrentamento aos retrocessos pós-golpe jurídico parlamentar. Dentre os povos tradicionais que apoiamos, destacam-se os quilombolas, indígenas, ciganos, pescadores artesanais, ribeirinhos, agricultores familiares, vazanteiros, geraizeiros, carroceiros, dentre outros. Bom, então aí alguns conceitos que nos nutrem, né, que são, transcorrem todos os nossos projetos e todas as nossas propostas, né? A alteridade cultural dos grupos sociais, urbana e rural, o protagonismo, a visibilidade, os modos específicos de cada comunidade de viver, sentir, interpretar e fazer, segurança alimentar, essa tem sido inclusive o norte nos últimos projetos nossos, né? Povos tradicionais e seus direitos, território, territorialidades, muito na linha que o Merong já começou a fala, né? Memória, história, o acervo. E aí o que acontece? A gente tem uma biblioteca muito boa, muito legal, com fontes primárias, fontes secundárias, e a gente tem também muitos amigos, companheiros, professores universitários. Quando falecem, eles doam normalmente o seu material. A gente tem recebido obras e bibliotecas de importantes pesquisadores, o que também é bastante interessante. Então, o SEDEFES tem uma biblioteca, uma bibliotecária, né, uma profissional dessa área, que tem coordenado um projeto e digitaliza esse material. Então, nós temos também uma parte voltada às fontes. Nós temos muitas fotografias, acervos assim, muito antigos, organizados nos anos 80 e 90 com muito carinho, recortes de jornais mesmo. Nós temos carpotecas, recortes de jornais da luta e do movimento social. Tudo isso a gente tem no nosso banco de dados.
Então, por que eu estou falando isso? Porque eu sei que muitos de vocês são pesquisadores, né? E, eventualmente, projetos que vocês vão desenvolver, vale a pena consultar o acervo e ver se, quem sabe, pode colaborar, né? Na pesquisa de vocês. História, etnohistória e patrimônio cultural, material e imaterial. Então, esses últimos 4 itens são as linhas mais ligadas, né, à nossa área, né, de história, antropologia, arqueologia. Bom, nós temos um site. Então, o site, né, nós temos uma agenda cultural, publicações, boletim, textos temáticos, né? Então, os boletins, então, são trimestrais, com tudo o que o CDF faz, com artigos dos nossos sócios, nossos membros, né? Com atualização de dados, tudo isso a gente, em alguns casos, a gente tem impresso e na maioria está lá no site, dentro das abas corretinhas, tá? Né? Então, nós fizemos um trabalho de reconhecimento do seu território e aconteceu um fato que eu queria até assim, eu vou tentar fechar, viu, gente? Eu acho que eu falo demais, eu tenho esse problema, sou terrível. Mas, o que acontece? Haviam vários sítios arqueológicos no território Caxixó, que é o município de Martim Campos e Pompéu, no Vale do Pará. E há uma disputa muito grande de terra com o agronegócio lá, né? Com a silvicultura lá. E o que estavam fazendo os fazendeiros? Mandando os capatazes pegar a cerâmica pré-histórica dos sítios que estão lá, botar dentro de um saco de linhagem e jogar dentro do rio. Simples assim. Por quê, né? Porque os sítios indígenas pré-coloniais eram associados à memória ancestral, à memória indígena. E havia ali uma disputa de terra. Não estou falando de tradição contínua, pelo amor de Deus, gente. Estou falando de o discurso, né, de luta pela terra e de você falar, não, aqui não é terra de índio. Então, então joga fora tudo que pode lembrar índio. E aí se vai a destruição do patrimônio arqueológico pré-colonial, histórico, inclusive deles também, do lugar. E a gente vivenciou isso de uma forma muito profunda, a ponto do cacique ter que pegar um pouco de cerâmica que restou e colocar debaixo da cama. Então, entendem o que a gente está falando? É uma questão muito interessante, muito emblemática, e que a gente, na época, discutiu. E foi feito um trabalho, na época, uma parceria com o Ministério Público. Na época, a Ana Flávia, que hoje é professora aqui, ela era antropóloga no Ministério Público. Então, enfim, mas a gente fez parcerias com o Ministério Público, IFAM, enfim, na época, e a gente realizou um laudo, tá aqui, o laudo Caxixó, quem é esse povo, aí é só a capa tinha que ser, né, o cacique de Djalma, que foi a pessoa mais iluminada que eu já conheci, que já faleceu, foi a pessoa que eu aprendi demais, né, ele não usava sapato, ele andava no mato, no escuro, e a gente ia atrás dele e ele via tudo. E aqui é ele nesse sítio arqueológico, nesse lugar onde que tinha sido dilapidado, né? Atrás ali onde a mata ciliar, onde era o rio Pará, e onde então ele mostrando ali os restos dos lugares, enfim. Então ficou muito forte a arqueologia nesse âmbito, tá, gente? Nesse processo aí de disputa pelo território e pela memória do povo Caxixó. E que a gente, então, né, nossa, nos envolveu bastante. O outro projeto, o Projeto Aranã, também, e era um povo ressurgido, né? Eles não eram nem os Caxixó, nem os Aranã ainda oficializados, cadastrados pela FUNAI, não eram reconhecidos ainda. E daí, com parceria com o Ministério Público e antropólogos, a gente então realizou esses laudos. Tudo isso antes da ratificação da Convenção 69, tá? E depois, claro, tudo transcorreu muito bem. Passar para eu poder. Então, pode passar aqui, só falar do projeto Índios na Cidade, que também foi o primeiro projeto nosso de mapeamento e de inventário, né, das famílias indígenas na região metropolitana de Belo Horizonte. Passa o primeiro slide, por favor, só o anterior, só para mostrar uma coisa aqui. Ah, não, pode passar. Ó quem está aqui, ó.
Merong, jovenzinho. Isso foi em 2005, 2006, mais ou menos, né, Merong? Então, aí nós fizemos várias oficinas, enfim, com os indígenas na cidade. Foi o primeiro projeto que a gente fez. A gente tem muita felicidade das primeiras versões. Hoje não, já tem outros projetos. Tem projeto, inclusive, pela Prefeitura de Belo Horizonte atualmente, né, para mapear os índios de Belo Horizonte. Mas esse foi um projeto inicial, que a gente fez um trabalho muito legal nas comunidades, nos seus territórios, nas suas memórias, seus patrimônios, Aqui também, através desse primeiro projeto que foi criado, a Associação de Apoio aos Povos Indígenas de BH e Abrangências, né? Isso foi em 2009 que esse projeto, que a partir disso, então, a associação conseguiu várias coisas, né? As coisas foram acontecendo, né, Merong? Passar, por favor. Esse aqui, só mostrar, gente, aqui eu sou o Luiz Guarani. Ele foi o presidente da primeira gestão dessa associação, nosso querido, que faleceu também, e era Guarani. Eu acho isso muito importante, né? Aqui, então, já um desdobramento desses projetos indígenas, né? Já é um seminário com o laboratório Caipora, da UENG, que já é um debate sobre os direitos dos povos tradicionais. Aqui está o Merong representando os indígenas, né? Então, nós temos aí representantes da matriz africana, carroceiros, enfim, bezedeiras. Então, foi também um evento muito importante, que suscitou um livro depois, capítulos. E esse trabalho com os indígenas na cidade, intitulado Indígenas nas Cidades, Memórias Esquecidas e Direitos Violados, eu publiquei, né, depois na Unicinos também. Enfim, depois, se quiser, eu posso passar também o link para vocês, tá? Com os resultados, enfim, não está mais atualizado. Eu até acho bom que não esteja, né, gente? Porque agora está tendo um novo censo. Eu espero que venham outros novos e muitos bons dados, certamente muito superiores ao que a gente tinha em 2010, né? Então, outros projetos, nós temos vários outros projetos, e aí eu queria só comentar esse último, que está em curso ainda, que a gente está desenvolvendo, que é o projeto Quilombo Vivo, no município do Cerro, que é uma parceria, né, do SEDEF, SPUC, da Federação Quilombola e as associações comunitárias locais e o Ministério Público em Diamantina, né, que a gente tem feito um trabalho também de mapeamento. É um trabalho em vários eixos, né? Tem advogados, tem geólogos, tem hidrólogos, tem também arqueólogos, que somos nós, né? E de trabalho de empoderamento, de identificação de território, do seu patrimônio, dos sítios arqueológicos também. Então, é um trabalho bastante interessante, né? E aí, a gente tem algumas pautas de tensão, que eu não vou nem entrar muito por causa do tempo. A maior pauta de tensão é a questão da resolução número 1, SEMAD-SEDESE, né? Que quer regulamentar a consulta livre e prévia, que a gente sabe que é um grande absurdo. A gente está aí com a proposta de já fazer agora, entrando o novo governo federal, né, um pedido de anulação, né, dessa resolução absurda do atual governo. Então, mesmo a gente tendo... E aí o acervo fotográfico da Geralda, que é muito grande desde essa época, junto aos Krenak e vários outros, Machacali, enfim, vários projetos, a gente tem esse acervo lá, que é bem interessante também. Ela fez uma vasta pesquisa na ocasião desses projetos, né? E aí, por coincidência, quando eu comecei a trabalhar com arte rupestre, eu queria fazer meu mestrado fora dos lugares que a gente já conhecia naquela ocasião. Eu não queria fazer nem no Centro Mineiro, nem no Norte de Minas, do lado do Peruaçu, sabe? Aquela coisa de juventude, não vou fazer no Peruaçu, não vou. Aí a doida aqui foi pro Vale do Rio Doce começar do zero. Que eu quero um lugar novo, pioneiro, quero começar, sabe? Assim, que foi muito bom. Porque aí eu fiz um trabalho, eu fui juntando as coisas que eu queria, os meus desejos, né? E com os Krenak eu fiz um trabalho de etnoarqueologia, porque foi tudo um pouco de coincidência, mas não foi. Porque eu queria justamente fazer o cadastro, o conhecimento, levantamento de sítios com pintura rupestre, que não se tinha cadastro lá, no médio Vale do Rio Doce, na região de Resplendor, entre Valadares, vamos dizer assim.
e Colatina, né? Aquela região toda. Não tinha cadastro nenhum, nada de sítio ali. Tinha alguns indícios, algumas informações. Aí eu fui atrás de colegas, assim, Celso Perota, lá no Espírito Santo, me passou umas dicas. Fui me virando. E aí eu comecei a localizar alguns sítios com pintura rupestre em áreas que coincidiam com territórios históricos do povo Krenak, seus parentes, né? Parentes primos. Não são Krenak, né? Parentes primos, vamos dizer assim. E não é meu não, né, gente? Ah, tá. Não, porque eu fico cismada. Então, e esses sítios arqueológicos, gente, com pinturas rupestres pré-coloniais, claro, né? Aí eu fiz toda a parte cronoestilística, foi bem legal, não tinha nada a ver com a tradição Planalto, nem com as outras tradições já conhecidas, então para mim foi assim, muito interessante. Uma unidade estilística nova, um território, né, novo, em que eu pude realmente fazer um trabalho muito legal no âmbito da arqueologia, na análise cronoestilística de território, mas também, sobretudo, com os Krenak. Porque para eles, aqueles lugares eram sagrados, com a presença dos Maquiã, espíritos ancestrais, maré. E para eu ir lá, e aí o branco nesse local dessacraliza esses lugares. Então, foi interessante porque aí eu passei por outro percurso, né? E fui aos Krenak primeiro, fazer um trabalho com eles de interpretação de leitura desse território histórico. Só comentando, os sítios com pintura rupestre não estavam no atual território deles, que é só os 4.000 hectares, mas sim no território histórico deles, que é muito maior, muito mais amplo, né? E aí eu fui fazer esse percurso que foi muito importante para mim naquela época. E abriu muitas portas mentais para mim, né, de leitura, de interpretação. Eu trabalhar com arte rupestre, né, por esse caminho foi muito importante. Para eu poder voltar de novo, foi profundamente rico, né? E eu acho até para eu poder conversar com André Proust, com outras pessoas que não estavam naquela linha de trabalho, né? E daí, só queria comentar isso. E aí eu continuei trabalhando também depois na luta por direitos territoriais. Hoje, essa área com sítios arqueológicos, né, que eu não vou entrar em detalhes, depois se vocês quiserem tem um artigo, eu posso passar para quem quiser. Eu tenho um artigo com a Isabel Matos Misságia, que é uma antropóloga que escreveu aquele livro Os Botocudos e a Civilização, né, um livro importantíssimo que é o doutorado dela. A gente escreveu juntos esse material e aí depois eu posso passar para vocês, para eu não me alongar, tá? Mas o que ocorre? E aí eu continuei trabalhando com os Krenak também na parte da luta pela terra deles, né? Pela regularização da terra na época dos 4.000 hectares que ainda não estavam regularizados, né? A TI deles. E agora essa área dos sítios arqueológicos que a gente mapeou e toda essa parte simbólica de relação, de uma relação de ressignificação simbólica desses espaços, é um material que eu sei que está sendo utilizado, né, pela FUNAI, pelos antropólogos, para também qualificar, né, o trabalho de ampliação, né, o processo de ampliação do território Krenak. Então, eu acho que já foi meu mestrado já valeu também por isso. Não só por ser uma área nova de unidade estilística, cronoestilística, mas também que ela dá suporte à luta do povo Krenak. Então, eu estou querendo dar um exemplo, né, para vocês, de algo que a gente faz que aparentemente pode ser, ela trabalhou com arte rupestre, mas isso tem sentido, né, pelos caminhos que a gente busca e procura. E eu acho que é um pouco por aí que eu queria, assim, falar com vocês, né? Tudo é possível a partir do que a gente busca na arqueologia, ou na antropologia, ou na história. Então, seguindo, aqui são algumas obras, né? Cartilhas, livros. Aí, no âmbito da questão quilombola, o CEDEFES foi pioneiro quando, no início dos anos 2000, ele, a partir do projeto Quilombos Gerais, ele começou a identificar e a mapear comunidades quilombolas e mostrar a elas que elas tinham o direito de se auto-apresentarem como tal e os direitos à sua terra,
né? Então foi feita essa primeira cartilha do CDFs, depois o livro já com o resultado desse inventário, né? Com todas essas orientações. Isso foi em 2005. Atualmente a gente já está com outros projetos que vêm só atualizando os dados e ampliando da luta, e isso é bem importante. Passar. Aí a biblioteca, os acervos, aí uma parte da biblioteca, pode passar para a gente não demorar, as reuniões aí dos colegas, dos parceiros, enfim. Aqui, só mostrando aqui, ó, tá o Puri, nossa, como é que é o nome? Capua, gente. O Capua Puri, nosso amigo, está aqui sentado também discutindo os projetos. Então a gente discute os projetos com os representantes deles. Não tem essa coisa de eu estou fazendo um projeto para você. Ou, né? Não existe. A gente constrói e discute juntos. Nada é feito sem uma autorização ou sem uma discussão ou sem uma permissão da comunidade, seja ela qual for, né, dentro dos CDFs. E isso é importante, porque isso passa pela questão da ética também. Ética. E também a questão do respeito. Aí você vai ver, né? Ética, é respeito, é co-colaboração, é parcerias de verdade, é promover a participação popular, isso é arqueologia pública, é uma série de outras questões que a gente vai ampliando, né? Também. Bom, então, passar. Aí as ações dos CDFs, né? Eu acho que eu vou até pular essa parte, né? Porque eu acho que, enfim, são várias reuniões, eventos que a gente organiza. Aqui, ó, o Frei Gilvander filmando também. Fala, Frei Gilvander, gente, ele é a pessoa que mais registra atualmente o movimento social de Minas Gerais. É uma parceria do CDFs e da CPT. Né? E é alguém que a gente tem muito apreço, porque ele tem um acervo, sei quantos mais vídeos, né, que você tem. Quantos? Quase 6.000. Pois é, dos movimentos sociais em Minas Gerais. Então, aí, uma pesquisa interessante, hein? Para quem trabalha com essa questão das imagens. Bom, passando... então, são várias as reuniões, né, a partir de projetos, de parcerias, entidades, passar. Encontros de capacitação, então os projetos estão sempre promovendo oficinas, encontros de captação, empoderamento, a questão do gênero, do assédio, sempre é trabalhado, abordado também nos projetos, né, a partir dessas demandas, passar. Tá ótimo. Aí, olha só, aí aqui tem também o CDFs realizou um encontro de capacitação com o apoio da FETAENG e da federação, que, conforme eu comentei com vocês, foi criada naquela primeira versão do projeto Quilombo Vivo, Quilombos Gerais. Passa. Aí nós temos vários eventos, né? O Abril Indígena, né? E nesse caso aqui foi para discutir a atual situação do povo Caxixó. Lembrando que o povo Caxixó, no Vale do Rio Pará, ele é atingido, né, pela tragédia crime que aconteceu em Paraupeba. Então, existe um elemento novo também agora nesse debate todo nos projetos. Então, esse foi uma reunião também para pensar projetos. Ali são os caciques que estavam ali sentados conosco para trazer algumas demandas comunitárias e algumas questões do território também que a gente vai contar, passar. Aqui uma reunião com a questão cigana, né, o Maio Cigano, aí uma reunião com o doutor Edmundo do Ministério Público, com a antropóloga do Ministério Público, né, também para questões também de perseguição, que são muito grandes. Nessa ocasião foi criada por esse projeto a Associação Cigana de Minas Gerais. Então a gente, por esse projeto também, hoje os ciganos já têm, inclusive, alguns grupos ciganos já têm um protocolo de consulta livre prévio. Então, assim, a gente fica muito feliz da gente ter empoderado, ter criado a associação. Se não fosse isso, eles não iam fazer os próprios projetos. A gente quer que empodere, que eles, né, alcem seus voos. Então, isso aconteceu. Então, a gente vê também, ao longo, né, de 4, 5 anos, como que os ciganos se articularam, se reorganizaram, estão se reorganizando em Minas Gerais. Já tem conquista de território dos povos ciganos aqui em Belo Horizonte, Nova Lima, Ibirité.
Em alguns outros lugares, né? Que não tinha, né? Aí eu tô aqui, ó. O Hugo é um dos que está aí agora. Eu tô enchendo o saco do Hugo. Arqueologia cigana, né? Que eu acho que tem coisas interessantíssimas na Abacaxi, Lagoa Santa, dos ciganos que moram de forma assim ancestral naquela região. E eu estou incentivando muito o Hugo a desenvolver um trabalho nesse sentido, que eu acho que é bem importante, arqueologia cigana, viu, Hugo? Por favor, vou ficar no seu pé, viu, Mariana? Fica sabendo. Porque tem que fazer uma pesquisa sobre arqueologia cigana. A gente tem material, a gente já tem muita coisa, sabe? E o Hugo já está muito envolvido com isso também. Eu acho que está totalmente preparado para desenvolver uma pesquisa nesse sentido, né? Passar. Então, projetos na área de segurança alimentar. Aí eu queria só fazer um rápido comentário, né? Um projeto de fortalecimento dos direitos quilombolas em agroecologia na comunidade quilombola de Pinhões, em Santa Luzia, né? Foi feita então uma mandala, uma horta em mandala, super interessante. Atualmente essa comunidade está sofrendo muito, ela está sendo assim perseguida, né, por empreendimentos, loteamentos que estão querendo realmente se impor através de assédio, né, empreendimentos imobiliários sem consulta livre prévia informada, sendo que eles são inclusive certificados, mesmo que não fossem. Então a situação lá está dramática, sabe? E nós, na medida do possível, estamos acompanhando a luta das lideranças quilombolas de Santa Luzia, que não é só de Pinhões, porque a de Pinhões é certificada, mas há outras comunidades ali no entorno que estão em processo de auto-organização. E a gente está preocupado porque eles estão nesse processo, que é o processo deles, e vem o empreendimento por cima, insistindo. E são áreas que têm sítios arqueológicos, o cemitério escravo, né, tombado, que é a relíquia, né, é um campo sagrado deles, de luta, emblemático, que está exposto a toda essa situação. Então é uma disputa de narrativas, né, entre os empreendedores e os quilombolas daquele território, né? Então eu estou falando isso porque é uma coisa muito atual. A gente teve uma live segunda-feira sobre isso, né? E a gente está numa situação bastante delicada. Passar. Aqui alguns relatórios, trabalhos que a gente desenvolveu junto aos Cachixó. Aí é um trabalho do final dos anos 90, antes, tá, gente, da ratificação da Convenção 69 OIT. Agora, esperanças com o próximo governo, que com certeza tem. A gente tem aqui em Minas Gerais um governo muito ruim, que é resquício do bolsonarismo, e a gente tem que segurar mesmo firme aqui em Minas Gerais, né? Então eu não vou entrar em muitos detalhes. Eu achei que eu tinha conseguido reduzir ao máximo, peço desculpa, para passar, né, para o meu querido amigo e grande liderança política, espiritual e guardiã da memória indígena, Merongue Camacan. Obrigada. Deixe fluir a esperança, porque na lembrança vamos resgatar. Guardada bem na memória, nossa história vai continuar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa conduta, vamos se unir pra mudar. Bate fundo na bandeira, bate fundo da mudança chegou. É na roça, na cidade, na sociedade do trabalhador. Traga a bandeira de luta, deixa a bandeira passar. Essa é a nossa